Olá, pessoal! Vou fazer agora a correção da revisão para a nossa prova, que vai ser na próxima quinta-feira. Então, vocês estudam a partir desse conteúdo, espero que vocês já tenham respondido. E que essa correção ela sirva somente para tirar algumas dúvidas que tenham ficado, para vocês entenderem melhor como é que resolve. A questão 1, ela pede para vocês calcularem a média aritmética de cada um dos itens abaixo. A gente tem dois itens, o item A e o item B. O item A, ele tem 4 números que ele está pedindo para a gente tirar a média. É o número 2, o número 3, o número 5 e o número 2. Lembrando que para tirar a média aritmética, o que a gente faz? A gente soma todos os números e divide pela quantidade de números que estão sendo somados. Aqui a gente está fazendo a soma de todos os números. E o número que nós vamos usar para dividir é o número 4. Por quê? Porque a gente está usando 4 números nessa soma. O número 2, o número 3, o número 5 e o número 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 2, 12. 12 dividido para 4 é igual a 3. No item B, nós temos 3 números, o número 15, o número 18 e o número 12. E ele pede para a gente tirar a média aritmética. O que a gente faz? A gente soma todos os números, número 15 mais 18 mais 12, e a gente divide o resultado por 3. Por quê? Porque eu estou somando 3 números. Sempre eu vou dividir pela quantidade de números que estão sendo somados. 15 mais 18 mais 12 é igual a 45. 45 eu divido por 3, que é igual a 15. A questão 2 pede para a gente completar as sequências. Em todos os itens, ele está dando 3 termos, o termo 1, o termo 2 e o termo 3, e ele pede o quarto termo. Nesse item A, a gente tem 1, 8 e 15. O que a gente pode perceber? Que a lei de formação dessa sequência é T1 mais 7, é o termo mais 7. T1 mais 7, 1 mais 7 igual a 8. 8 mais 7 igual a 15. Então, o quarto termo é 15 mais 7, que é 22. No item B, nós temos 2, 12 e 22. E ele pede o próximo termo. A gente pode perceber que a lei de formação dele é feita a partir da soma do termo atual mais 10. Por exemplo, 2 mais 10, 12. 12 mais 10, 22. Então, o quarto termo é 22 mais 10, que é igual a 32. No item C, nós temos 3 termos, 3, o 8 e o 13. A gente pode perceber que a diferença entre um e outro é 5. Então, 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 5 igual a 18. 18 é o quarto termo. A questão 3 pede para a gente escrever a equação correspondente a cada sentença matemática e dá até um exemplo, para vocês terem noção de como é que se faz. O item A pede para vocês escreverem em forma de equação a seguinte sentença. O triplo de um número é igual a 18 subtraído 3. O que é triplo de um número? Significa 3 vezes. Como eu não sei esse número, eu atribuo uma letra a ele, que é o x. Fica 3x. Ele fala que o triplo desse número é igual a 18 subtraído 3. Então, é igual a 18 menos 3. E essa é a equação. O item B fala, o dobro de um número somado a 4 é igual a 20. Dobro é 2 vezes, então, 2x. Ele fala também que o dobro desse número ele é somado a 4, então, 2x mais 4. E ele fala que isso tudo vai ser igual a 20, então, a gente coloca igual a 20. Fica assim, 2x mais 4 igual a 20. No item C, ele fala um determinado número, que a gente coloca uma letrinha para definir ele, dividido por 2 é igual a 5 somado a 7. Então, um determinado número dividido por 2
x sobre 2, que significa x dividido por 2, porque toda fração é uma divisão. Ele fala que isso tudo é igual a 5 somado a 7. Então, é igual a 5 mais 7. Fica x sobre 2 igual a 5 mais 7. A questão 4 fala assim: calcule a equação 3x menos 7 igual a x mais 1, usando os números do conjunto universo 2, 3 e 4, e descubra qual desses números é a raiz ou solução dessa equação. Como é que a gente resolve isso aqui? Ele nos dá como opções, como possibilidades, os números 2, 3 e 4 como sendo raiz ou solução dessa equação, ou seja, o número que vai substituir o x e que vai tornar essa igualdade verdadeira. Então, como é que a gente resolve isso? A gente vai pegar um desses números de cada vez para substituir o x e comparar os dois membros da igualdade e ver se ela é uma igualdade verdadeira. Se for, esse número vai ser a raiz. Se não, se o primeiro membro der um resultado e o segundo membro outro, então não é raiz dessa equação. Vamos começar usando o número 2. Onde tiver x, a gente substitui por 2. A gente resolve cada membro separadamente. Então, vamos para o primeiro membro. 3x menos 7. Ficou o quê? 3 vezes 2 menos 7. 3 vezes 2, 6. E repito, menos 7. 6 menos 7 é igual a menos 1. Agora, vamos resolver o segundo membro dessa equação, x mais 1. Onde tiver x, a gente substitui por 2. X mais 1, substituindo, ficou 2 mais 1, que é igual a 3. Os resultados do primeiro e do segundo membro foram diferentes, então isso significa que 2 não é a raiz dessa equação. Agora, a gente vai tentar com o número 3. Usando a mesma equação, 3x menos 7 igual a x mais 1, eu peguei o primeiro membro, 3x menos 7, e onde tinha x eu substituí por 3, porque agora eu vou testar o número 3. Ficou 3 vezes 3 menos 7. 3 vezes 3 é igual a 9. E repito menos 7. 9 menos 7 é igual a 2. Agora, eu vou resolver o segundo membro, que é o x mais 1, que é o que vem depois da igualdade. Onde tiver x, eu substituo por 3. X mais 1, substituindo, ficou 3 mais 1, que é igual a 4. Novamente, os resultados dos membros 1 e 2 foram diferentes, então 3 também não é raiz dessa equação. Agora, nós vamos testar o último número do conjunto universo, que é o número 4. Onde tiver x, a gente substitui por 4 e fazemos os membros separadamente. Ficou assim, 3 vezes 4 menos 7. 3 vezes 4 é igual a 12 e eu repito menos 7. 12 menos 7 é igual a 5. Agora, nós vamos resolver o segundo membro, que é x mais 1. Substituímos x por 4. Fica 4 mais 1, que é igual a 5. Aqui nós tivemos o mesmo valor nos dois membros dessa igualdade, o que tornou essa igualdade verdadeira. Então, o 4 ele é raiz dessa equação, 3x menos 7 igual a x mais 1. A questão 5 pede para a gente verificar se o número dado ele é raiz da equação. O item A pede para a gente verificar se 2 é a raiz da equação 2x menos 3 igual a x mais 2. A gente resolve cada membro separadamente e onde tiver x, a gente substitui por 2. 2x menos 3, substituindo, fica 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2 é igual a 4 e repete o menos 3. 4 menos 3 é igual a 1. Agora, nós vamos resolver o segundo membro, que é x mais 2. Substituindo x pelo número 2, ficou 2 mais 2, que é igual a 4. Como podemos ver, o resultado do primeiro membro e do segundo membro não são iguais, então, essa igualdade não é verdadeira, caso seja substituído o x pelo número 2. Então, isso significa que 2 não é a raiz dessa equação.
O item B pede para a gente verificar se o número 5 é a raiz da equação 3x menos 3 igual a 2x mais 2. Onde tiver x, a gente substitui por 5. Vamos resolver agora o primeiro membro dessa igualdade. 3x menos 3, substituindo, fica 3 vezes 5 menos 3. 3 vezes 5 é igual a 15 e a gente repete o menos 3. 15 menos 3 é igual a 12. Agora, vamos resolver o segundo membro, 2x mais 2. Substituindo, fica 2 vezes 5 mais 2. 2 vezes 5 é igual a 10 e eu repito mais 2. 10 mais 2 é igual a 12. Podemos ver que tanto o primeiro membro quanto o segundo membro teve como resultado 12, o que torna essa igualdade verdadeira e o que torna o número 5 a raiz dessa equação. A questão 6 pede para a gente descobrir o valor da incógnita, ou seja, da letra x, em cada um dos itens. No item A, a gente tem x menos 10 igual a 3. Como eu já falei outras vezes, a gente tem que isolar esse x antes da igualdade. Fica x igual, e o número 3, que já está depois da igualdade, a gente repete. X igual a 3, o 10, que está antes da igualdade, tem que estar depois. Ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Fica x igual 3 mais 10. X é igual a 13. No item B, a gente tem 2x mais 2 igual x mais 6. Tudo que for x tem que estar antes da igualdade. Tudo que for só número tem que estar depois da igualdade. Repito, 2x. O x que está depois da igualdade sozinho, ele tem que ir para antes. Como ele está positivo, ele vai para antes da igualdade negativo. Fica 2x menos x. Agora, eu coloco o sinal de igual. Repito, o 6 que está depois da igualdade. O mais 2 que está antes da igualdade vai para depois da igualdade como menos 2. Agora, fica fácil da gente resolver. 2x menos x, ou seja, 2x menos 1x é igual a 1x ou somente x. X vai ser igual a 6 menos 2, que é igual a 4. Então, x é igual a 4. No item C da questão 6, a gente tem 5x mais 4 igual a 2x mais 16. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez no item B. Tudo que for x antes da igualdade, tudo que for só número vai para depois da igualdade. 5x já está no lugar certo, então eu repito. O 2x, que está depois da igualdade, vai ter que ir para antes como menos 2x. O 16, que está depois da igualdade, eu repito. O número 4, que está antes da igualdade, ele vai ter que passar para o outro lado. Então, como ele está mais 4, ele vai menos 4. Agora, nós vamos resolver essas subtrações. 5x menos 2x é igual a 3x. 3x vai ser igual a 16 menos 4, que é igual a 12. X ainda não foi definido o seu valor. Aqui tem o valor de 3x. Então, o que eu faço? Repito o x e repito também o 12. Fica x igual a 12. O 3, que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 12 dividido para 3. 12 dividido para 3 é igual a 4, então, x é igual a 4. Agora, vamos para a sétima e última questão, que fala que, dentre as equações abaixo, 3 são equivalentes. Quais são elas? É de marcar essa aqui, mas a gente tem que calcular para saber. Vamos descobrir qual o valor de x nessa primeira equação. Repetimos o 7x. Repetimos o 21 menos 4, que já estão no lugar certo, e esse mais 3 vai para o outro lado como menos 3. 7x vai ser igual a 21 menos 4, que é 17, menos 3, que é igual a 14. Então, vamos ver todas as equações que têm 7x. Nós temos essa 7x igual a 14, temos essa 7x igual a 21 e temos essa 7x igual a 13. Nós podemos ver que nenhuma delas são equivalentes entre si.
porque todas elas são 7x, mas o valor que eles recebem, como 14, 21 e 13, não são iguais, então elas não são equivalentes. Então, vamos para a segunda, que é 5x igual a 10. 5x igual a 10, então x é igual a 10 dividido para 5, que é igual a 2. Aqui nós já encontramos duas que são equivalentes, que é 5x igual a 10, onde o x é igual a 2, e essa que já fala diretamente que o x é igual a 2, então a gente pode circular. Nessa terceira, fala que 7x é igual a 13. O valor de x é igual a 13 sobre 7, é uma fração, então não é equivalente a 5x igual a 10, nem a x igual a 2. O valor de x dessa quarta equação, 7x igual a 21, é igual a 3. Então, também não é equivalente àquela lá, porque nessa 5x igual a 10, o valor de x é igual a 2. Nessa última, x também é igual a 2. Na outra, x é igual a 13 sobre 7. Ela também não é equivalente a elas. E nessa quinta, que é 2x igual a 26, o valor de x é igual a 13. Então, ela também não é equivalente. A gente está ainda faltando uma para encontrar. Qual será ela? Essa primeira, a gente viu que o valor de 7x é igual a 14. Então, qual o valor de x? 7x é igual a 14. Então, x é igual a 14 dividido para 7, que é igual a 2. Nessa equação, o x também é igual a 2, assim como nessa equação, 5x igual a 10, e nessa equação, x igual a 2. Então, elas são equivalentes porque o valor de x, tanto em uma como na outra, é igual a 2. Essas equações que a gente marcou são as equações que são equivalentes entre si. Então, é isso, gente. A nossa prova vai ser bem parecida com isso aqui. Estudem essa revisão. Repitam os cálculos, as resoluções para vocês praticarem mais. E assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês acharem que for necessário. Desejo boa sorte a todos e bons estudos.